Aleluia. Gostaria de convidar você a se colocar de pé mais uma vez. De maneira nenhuma desprezando as orações que já foram feitas. Costumeiramente eu gostaria de fazer mais uma. Amém? Você pode orar comigo? Pai, nós te agradecemos por este culto, pelo privilégio de estarmos aqui e poder cultuar ao Senhor nesta noite. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas aprove ao Senhor impulsionarmos através do teu Espírito a estarmos aqui nessa noite. E nós estamos aqui para oferecer um culto ao Senhor. Portanto, nós te pedimos, receba, Senhor, o nosso culto. Deus, e nós invocamos a tua presença, invocamos o Espírito Santo do Senhor para se manifestar, para falar aos nossos corações, porque nós a uma só voz queremos declarar nessa noite que o nosso coração é terra seca, sedenta pela água da tua palavra. Venha sobre nós, encharca-nos, fala conosco, em nome de Jesus, porque nós queremos ouvir a tua voz, receber a tua direção, recebermos, Senhor, uma resposta nessa noite. Nós esperamos, ansiamos, nós aguardamos, nós dependemos de ti. Portanto, nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós comandamos nessa hora no mundo espiritual, desfazendo toda a obra das trevas. Nós ordenamos nessa hora que toda a treva seja dissipada, todo espírito de engano sai do nosso meio, todo espírito de confusão, de atrapalho, nós mandamos embora agora em nome de Jesus. Meu Pai, se há aqueles que estão aqui, Senhor, nessa noite, esperando uma palavra do Senhor, esse é o momento, nós aguardamos ansiosamente, e nós já te agradecemos e nos declaramos abençoados nessa noite em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite, e eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar com você, é uma palavra do céu para nós nessa noite, amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 1. Eu gosto desse texto de maneira muito simples. Eu gostaria de ministrar essa palavra ao seu coração. E há lições poderosas nessa noite para aplicarmos à nossa vida. Ruth, capítulo 1, 8º livro do Velho Testamento. Ruth, capítulo 1. Enquanto você encontra o texto, eu imagino que o texto vai ser colocado aqui, mas permita-me contextualizar para você uma história. A história desse personagem Ruth se passa no tempo em que os juízes julgavam a terra. Assim inicia o versículo 1, dizendo que um homem saiu dos territórios, dos limites de Israel e foi para um país chamado Moabe. Esse homem então sai de Israel e ele vai para esse país. Não começamos o texto ainda, eu vou ler a partir do versículo 15, nós vamos ler especificamente 3 versículos. Estou só contextualizando para você até chegarmos no versículo 15 ao 17, que é o nosso texto base para a mensagem dessa noite. Mas esse homem sai de Belém de Judá e vai para um país chamado Moabe. Ele sai porque havia fome na terra. Assim diz a história bíblica. E quando ele vai de Belém de Judá para esse país chamado Moabe, ele vai e leva a sua família, sua esposa Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e ele se estabelece nessa terra de Moabe. Lá os seus 2 filhos se casam com 2 estrangeiras, das quais uma delas é a personagem central dessa noite, ou pelo menos da mensagem a ser ministrada, Ruth. A história bíblica diz que passaram-se aproximadamente 10 anos naquele local. Ruth perde o seu esposo, Elimeleque. Fica então somente Ruth, seus 2 filhos e as suas 2 noras. A fatalidade veio novamente e Ruth fica viúva, Orfa fica viúva e ficam 3 mulheres viúvas então naquela terra estrangeira, nesse país chamado Moabe. A narrativa bíblica vai dizer que Noemi, que veio com seu esposo Elimeleque de Belém de Judá e se instalou em Moabe,
essa mulher fica sabendo que Deus havia se lembrado agora do seu povo lá em Belém de Judá. E ele então pensa, olha, eu vou voltar para a minha terra, porque eu não tenho aqui mais esposo, não tenho mais filhos, então eu vou voltar. Ela decide então voltar para a terra de Israel. E no meio do caminho, então, as suas noras a acompanham, mas em determinada parte do trecho, Noemi diz para as suas noras, olha, voltem minhas filhas, voltem para a terra de vocês, voltem para os seus deuses, eu já estou de idade, não tenho mais filhos para que vocês possam casar-se de novo, e ainda que eu tivesse um outro marido e tivesse filhos, vocês não aguentariam esperar esse tempo até que os meninos crescessem, vocês se casassem com eles. Então, portanto, voltem para a terra de vocês. Fiquem aqui porque eu estou indo para Belém de Judá. É nesse ponto que nós entramos no texto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Versículo 15 da palavra do Senhor está escrito assim: disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu após a tua cunhada. Versículo 16. Disse, porém, Rute, não me enches para que te deixe, nem me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, aonde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Só até aqui, tome o seu assento, fique à vontade, que Deus nos abençoe poderosamente com esta palavra. Como eu iniciei dizendo, essa história, ela se passa num período de muita apostasia e abandono da fé. Era a época em que os juízes governavam a terra. E o que eu acho interessante, o que eu penso que é muito interessante para nós nessa noite, é que o escritor decide colocar no meio da história do povo de Deus um personagem ou uma personagem estrangeira, que vive um momento difícil da vida, uma fatalidade, porque imagine essa mulher, Ruth, que perde o seu esposo, perde seus sonhos, o sonho talvez de ter uma família, o sonho de ter um lar, o sonho de viver conquistas e tantas outras coisas acontece, e essa mulher agora encontra-se viúva, e ela percebe que está numa situação totalmente adversa, difícil. O contexto aqui é um contexto bastante complicado, e uma lição importante que eu percebo nesse contexto de apostasia, de abandono da fé do povo de Deus, nesse contexto onde o povo de Israel estava deixando de adorar a Deus e adorando a outros deuses, um escritor vai colocar uma estrangeira, e vai usar essa estrangeira como exemplo, para dizer para nós, para dizer para o povo naquela época, que não importa a situação, a condição em que você se encontre, a fatalidade, não importa a luta, não importa os problemas, as adversidades da vida em que você se encontra, não importa o que você perdeu, não importa o ente, o luto, a luta, não importa a circunstância, existem decisões que podem transformar a sua e a minha vida. E eu quero falar nessa noite com você, baseado num tema, decisões que mudam a nossa vida. Existem decisões que podem mudar a nossa vida. Nem tudo na vida são flores. A vida, a gente sabe que ela não é feita só de momentos bons. Nós temos crises, nós temos perdas. Nós passamos por traições, nós passamos por tanta coisa ruim na vida.
Às vezes perdemos como essa mulher, ente querido, esposo, esposa, perdemos sonhos, perdemos posses. Mas não importa qual seja a circunstância, qual seja a situação, esse texto deixa claro, e há lições poderosas aqui nessa noite, através dessa palavra para mim e para você, que é possível, através de sábias decisões, termos a nossa vida transformada, mudada. Existem decisões que mudam a nossa vida. E a pergunta para entrarmos na mensagem nessa noite é: que decisões são essas? Se existem decisões que mudam a nossa vida, quais são elas? E eu quero compartilhar com você nessa noite, pelo texto que lemos, algumas decisões que mudam a vida de pessoas, decisões que mudaram a vida desse personagem Ruth. Quais são essas decisões? A primeira lição que eu encontro nesse texto: qual é a decisão que muda a vida de uma pessoa? Em primeiro lugar, é a decisão que define destino. A decisão que define destino. O destino está relacionado com geografia. Ruth decidiu para onde queria ir. Ela tomou uma decisão: eu não quero ficar em Moabe, eu quero ir para Belém de Judá. 80 quilômetros eu vou caminhar, eu vou percorrer. Onde você quer chegar? Se existe uma decisão que muda a minha vida, é a decisão é a decisão que eu preciso tomar nessa noite. Onde eu quero chegar? Para onde é que você está indo? Para onde é que eu e você vamos? Se existe algo que eu e você precisamos pensar nessa noite, independente do momento, da crise, da circunstância, da situação, é onde nós queremos chegar. É possível. Eu só preciso tomar uma decisão nessa noite. Onde eu quero chegar? Quando eu olho para esse personagem, conhecido como Ruth na história, uma estrangeira, ao ter contato com alguém que era de Israel, Noemi, sua sogra, que conhecia o Deus de Israel, essa mulher toma uma decisão: eu quero ir para Belém, eu sei onde eu quero chegar. Ela decidiu: eu não quero ficar mais aonde eu estou. Se a crise chegou e as coisas estão difíceis, eu preciso saber para onde eu quero ir. Onde você quer chegar? Essa é uma decisão importantíssima, não só a nível espiritual, mas a nível profissional, a nível conjugal. Onde você quer chegar? Onde você quer estar? Decida nessa noite onde você quer chegar. Essa mulher decidiu: eu não quero mais ficar aqui. Perdi o marido. Estou viúva. Acabou-se o sonho de constituir uma família. Agora eu vou ter que recomeçar. Recomeçar é possível. Eu só preciso decidir onde eu quero chegar. Onde você quer chegar? Se há uma decisão que eu e você precisamos tomar nessa noite, é saber onde eu quero chegar. A decisão que muda a minha vida é a decisão que define o destino. E o destino está relacionado com geografia. Ela estava em Moabe, decidiu que queria ir para Belém de Judá. Eu percebo que a decisão que define o destino. E o destino, ele não só está relacionado com o local, com a geografia, com a mudança de ambiente, mas o destino também está relacionado à sociedade, porque ela diz: o teu povo é o meu povo. O teu povo é o meu povo. Ela expressa o desejo de ser parte daquela sociedade. Ela expressa o desejo de ser parte daquele povo. O ambiente hoje talvez não seja o ideal, mas para que eu não continue assim, eu preciso decidir quem eu quero ser.
Quem eu quero ser? Talvez a circunstância, a situação, o problema hoje nos angustiam, tentam nos derrubar, mas quem você quer ser? Essa mulher decidiu: eu quero ser parte desse povo que depende desse Deus, desse povo que acredita nesse Deus, desse povo que vive milagres. Eu quero contar com esse milagre, eu quero fazer parte dessa nação. Eu quero ser suprido por esse Deus. Então, peraí, eu preciso me adaptar a outros costumes. Eu preciso adquirir outros valores. Eu preciso aprender, então, outros princípios. Quem você quer ser? Porque o destino está relacionado à sociedade. Eu quero fazer parte dessa sociedade divina. Eu quero fazer parte desse povo de Deus, desse povo que é abençoado, desse povo que é guardado, desse povo que pode contar com a provisão, desse povo que quando parece que tudo está perdido, Deus vai lá e abre uma porta, Deus vai lá e envia um socorro, Deus vai lá e dá a oportunidade de um recomeço, Deus vai lá e insere você na história, não importa onde você estiver, onde você esteja, qual seja a sua situação, mas há uma decisão que você pode tomar nessa noite, há uma decisão que é preciso que eu e você estejamos dispostos a tomar nessa noite, uma decisão que vai definir o nosso destino. O destino está relacionado à sociedade, e não só à sociedade, mas eu percebo também quando eu olho para o texto, que a decisão que muda a minha vida é a decisão que define o destino. E o destino também está relacionado à espiritualidade. Porque o texto que nós lemos vai dizer: o teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. É uma expressão de alguém que em meio às circunstâncias, dores, perdas, abandono, tantas outras coisas, decidiu confiar em Deus. Eu confio em Deus, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Não tenho casa, não tenho marido, não tenho filhos, não tenho sonhos, não tenho dinheiro, não tenho quem cuide de mim. Eu perdi tudo. Mas eu vou confiar nesse Deus. Eu vou confiar que uma porta vai ser aberta. Eu vou confiar que uma oportunidade vai surgir bem diante de mim. Eu vou confiar. Essa mulher decidiu confiar. Se existe uma decisão que muda a nossa vida, é essa decisão que vai definir o nosso destino. Em quem você acredita? A decisão que muda a minha vida é a decisão que define o destino. Em segundo lugar, eu aprendo que a decisão que muda a minha vida é a decisão que define comportamento. Em primeiro lugar, a decisão que muda a minha vida é a decisão que define o meu destino. Em segundo lugar, a decisão que muda a minha vida é a decisão que define o comportamento. Como eu vou me comportar diante de uma adversidade? Como eu vou me comportar diante da crise? Como eu vou me comportar diante de um problema? Como eu vou me comportar diante de uma perda, diante de um abandono? Como eu vou me comportar diante de situações improváveis? Porque a gente sabe que problemas, a maioria das vezes, eles são inevitáveis, imprevisíveis, difíceis de se administrar. Essa que é a verdade. Mas como eu e você vamos nos comportar? Há uma decisão que você precisa tomar diante da circunstância, situação, seja ela qual for, que você se encontre. Qual é a decisão que você vai tomar nessa noite? A decisão que muda a minha vida é a decisão que define comportamento. Ruth decide se comportar. E o comportamento é uma expressão de honra. O comportamento dessa personagem, conhecida como Ruth, expressa honra. Noemi,
Eu comecei essa jornada com você, eu vou até o fim. Você me acolheu quando eu precisei. Você me acolheu. E eu não vou abandonar você agora. Eu vou continuar com você. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja morte me separar de... Eu vou com você até o final. Eu sei o que é honra. Eu vou com você até o final. Eu não vou abandonar você. Se tiver que morrer, nós vamos morrer juntas. Mas eu não me esqueci de você. Eu lembro, quando eu era jovem, quando eu me casei, você me acolheu. Você me ensinou. Eu não vou te abandonar. Honra, honra. E se existe uma coisa, irmãos, se existe uma coisa que garante longevidade, é a honra. O primeiro versículo que eu ensinei para o meu filho mais velho foi Êxodo 20, versículo 12. A primeira vez que a palavra honra aparece na Bíblia, está lá. Honra seus... tem crente aí. Honra seus pais. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue longevidade, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para que se prolongue longevidade na terra, posses. Se você quer ter longevidade, se você quer ter posses, aprenda a honrar. O comportamento expressa honra. A decisão que muda a minha vida é a decisão que define comportamento. E o comportamento dessa mulher expressa honra. E não só honra, o comportamento dela expressa compromisso. Aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que fores, irei eu. Se você tiver compromisso com Deus e com pessoas, se você não tiver compromisso com Deus e com pessoas, você não consegue chegar a lugar algum. Como é que alguém pode ter compromisso com Deus se não for comprometido com pessoas? Como é que você pode dizer que você é alguém que serve a Deus se você não serve pessoas? Não há como se comprometer com Deus sem se comprometer com pessoas. Essa mulher se compromete com Noemi, sua sogra. Ela tem um compromisso. O comportamento dela diante da crise é de não abandonar as alianças. O comprometimento dela diante de uma situação difícil, diante de um problema, é de não abrir mão de uma aliança, de um compromisso. O comportamento dela é de alguém que expressa compromisso. Eu sou comprometido. Eu sou comprometido, eu tenho que ser comprometido na minha igreja, eu tenho. Eu tenho que ser comprometido com um grupo de oração, eu tenho. Com a escola bíblica, tenho. Mas eu tenho que ser comprometido lá no meu trabalho, lá com o meu patrão, lá na minha faculdade. Eu preciso ser comprometido lá também. É uma virtude. O comportamento dela expressa honra, o comportamento dela expressa compromisso. E o que eu acho brilhante, uma lição valiosa, comportamento expressa perseverança. E eu gosto, irmãos, dessa palavra perseverança. Onde quer que morreres, morrerei eu. Ela estava disposta a ir até o fim. Perseverança é quando você continua, mesmo quando está doendo. Perseverança é quando você continua, mesmo quando por dentro está corroendo. Está doendo por dentro. Quem já viveu um luto sabe. Quem já teve uma perda sabe. Quem já foi traído, abandonado sabe. Perseverança é quando você continua mesmo cansado. Perseverança é quando as suas forças já não estão mais, mas você continua. Tudo está difícil, tudo está contrário, mas você continua. Isso é perseverança. Parece que acabou, continua. Não tem nada mais, perdi tudo, continua.
Perdeu o emprego, continua. Está difícil, briga, discussão, continua. Perseverança, eu não vou desistir, eu vou até o fim. A decisão que muda a minha vida, qual é? Nós aprendemos que a primeira decisão é a decisão que define o destino. Em segundo lugar, a decisão que muda a minha vida é a decisão que define comportamento. Em terceiro lugar, eu quero compartilhar com você, a decisão que muda a minha vida é a decisão que define relacionamento. Alguns relacionamentos precisam ser abandonados, outros relacionamentos precisam ser preservados. Decisão que define relacionamento. Perceba que Ruth decidiu acompanhar sua sogra, Noemi, que estava indo para Belém de Judá. E ela decidiu abandonar a órfã que voltou para Moabe, que voltou para a casa de seus pais, que voltou para os seus deuses. Existem relacionamentos que eu preciso deixar, mas existem outros que eu preciso preservar. Decisão que define relacionamento. Relacionamento com pessoas da mesma fé. Relacione-se com pessoas da mesma fé. Relacione-se com pessoas com a mesma crença, que acreditam no que você acredita. Eu vou com você, Noemi, foi o que ela disse. Gente que acredita, gente que confia. Quando nós caminhamos com pessoas com a mesma crença, diz um salmo que Deus ordena a bênção na unidade. Relacione-se com pessoa que tem a mesma crença. Não tem acordo. Com visões diferentes. Não dá para caminhar junto. Não dá para conquistar junto. Não tem como haver conquista quando a fé não é a mesma, quando o alvo não é o mesmo, quando a crença não é a mesma. Não dá. Ruth decidiu se relacionar com pessoas da mesma fé. Eu quero fazer parte desse povo, o teu povo. Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu vou com você. Órfã pode voltar, mas eu vou com você. Eu vou caminhar contigo. Eu estou contigo, pode contar comigo. Eu sei para onde eu quero ir. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero estar. Eu sei aquilo que eu quero conquistar. Eu sei aquilo que eu quero viver. Eu sei aquilo que eu quero alcançar. Eu sonho com isso, eu visualizo isso, eu acredito nisso. Eu acredito que uma porta vai se abrir, algo vai acontecer. Eu caminho nessa fé. A decisão que define relacionamento. Com quem você vai se relacionar? Relacione-se com pessoas da mesma fé. Relacione-se com pessoas que buscam o mesmo alvo. Para onde as suas amizades estão caminhando? Para onde é que eles estão indo? Quem são os seus amigos? Quem são os nossos amigos? Será que eles estão indo para onde? Há um escritor americano chamado Jim Rohn, que ele diz, e eu já vi outros pastores falando sobre essa frase, que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Quem são as nossas amizades? Quem são as pessoas que nos influenciam? Quem são elas? Com quem você tem andado? Relacione-se com pessoas que buscam o mesmo alvo. Noemi estava indo para Belém. Porque Belém é casa de pão, Belém é um lugar de delícias, Belém é um lugar de fartura, Belém é um lugar onde eu posso recomeçar, Belém é um lugar onde eu tenho oportunidades, Belém é o lugar onde a bênção de Deus espera. Deus se lembrou do seu povo e estava abençoando aquele lugar, então eu quero ser abençoado, eu vou buscar nessa direção, eu sei o lugar. E ela foi. Define relacionamento. Relacione-se com pessoas da mesma fé.
relacione-se com pessoas que buscam o mesmo alvo, relacione-se com pessoas que te ensinam. Ruth aprendeu com Noemi. Se Ruth um dia ouviu falar do Deus de Israel, foi através da sua sogra Noemi. Ruth era estrangeira. Ruth era de uma outra nação. Noemi, sua sogra, era de Israel, casada com um israelita, da tribo de Efraim. Era alguém que conhecia o Deus de Israel, que quando se muda para aquele país chamado Moabe, a sua nora Ruth agora é impactada por aquele testemunho. E agora ela passa a conhecer esse Deus de Israel, ela passa a ouvir as histórias desse Deus de Israel, e ela fica sabendo que sua sogra Noemi está voltando para Belém, porque Deus estava abençoando o seu povo, estava abençoando aquela nação. E ela olha para o testemunho dessa mulher e fala: é essa crença, eu acredito assim, eu quero ser abençoado assim, eu quero aprender mais com você. Se eu ficar aqui com órfã, eu vou aprender o quê? Não vou aprender nada. Então eu quero caminhar com quem me ensina, eu quero caminhar com quem pode acrescentar algo à minha vida. Eu quero caminhar com gente que vai agregar algo na minha vida. Eu não quero caminhar com aqueles que retrocedem. Eu não quero caminhar com aqueles que desistem no meio do caminho. Eu não quero caminhar com aqueles que param, que não tem nada que acrescentar, não tem nada para acrescentar. Ruth decidiu caminhar com pessoas que poderiam agregar, ensinar, fortalecer a sua fé. Quem está entendendo essa palavra, diz amém. Quando Deus quer abençoar, Ele sempre envia uma pessoa. Aleluia. Eu fico feliz com essa palavra, pastor, porque Ruth estava lá em outro país. E Deus envia de maneira estratégica alguém lá, para liberar uma palavra, para testemunhar acerca do Deus de Israel. E essa mulher sai de uma nação e vem para outra nação, se adaptar a outros costumes, aprender outros valores, outros princípios. E a título de informação, Ruth veio a ser a bisavó do rei Davi. Entra na genealogia de Jesus o Cristo. Quando Deus quer abençoar, Ele sempre vai enviar uma pessoa. Fique atento. Eu quero passar para a conclusão dessa mensagem. Eu quero concluir dizendo a você que a palavra de Deus nos ensina através da vida de Ruth, que não importa a situação, circunstância, adversidade, o problema em que eu me encontre, por mais difícil ou doloroso que seja, há sempre algo da parte de Deus reservado para nós. E as nossas decisões são de fundamental importância para nos aproximar do propósito. Se coloque de pé em nome de Jesus. Decidir é preciso. A decisão que muda a minha vida é a decisão que define o meu destino. Onde você quer chegar? Mas eu ministro essa mensagem, essa palavra de Deus ao seu coração nessa noite, e eu sei que na sua cabeça pode passar várias coisas. E a gente pensa, e não é errado, eu penso em crescer, eu penso em conquistar, eu penso em adquirir, eu penso em dar um conforto melhor para minha casa, para minha família, para os meus filhos. Nós pensamos em tudo isso, e é importante. Esses princípios, essas lições se aplicam em todos esses contextos. São decisões que vão mudar a nossa vida. Mas existe uma decisão em especial nessa noite, que eu preciso, como entregador de mensagem nessa noite, eu tenho a responsabilidade de desafiar, de encorajar você nessa noite. Há uma decisão que vai definir o seu destino para a eternidade. Existe uma decisão que eu e você temos que tomar e que define o nosso destino para a eternidade. É para o resto da vida. Porque existe alguém que é resgatador. Existe alguém que morreu na cruz do Calvário. E Ele deu seu sangue
E é Ele quem dá essa oportunidade nessa noite, através dessa palavra. Então, portanto, eu quero fazer uma pergunta, porque meu tempo está curto. Há alguém nessa noite que gostaria de tomar uma decisão que vai definir o seu destino eterno? Talvez você nunca fez isso e gostaria de fazê-lo nessa noite. E a minha pergunta é bem simples: há alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Você nunca fez isso e gostaria de fazê-lo? É a sua oportunidade hoje. Eu acredito num Deus que muda histórias. E não importa qual seja a circunstância, a situação, o problema, não importa. Uma decisão nessa noite pode mudar tudo. Essa decisão é um divisor de águas. Está diante de você. Há alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se houver uma pessoa, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Se você não conseguir levantar uma de suas mãos, assim como eu, quando fizeram um apelo há anos atrás, eu não consegui levantar as minhas mãos para dizer eu entrego. Mas quando me falaram assim, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu não sei como, mas quando eu percebi, eu já estava aqui. Porque é mais forte do que a gente. Eu acredito num Deus que escolhe pessoas. Eu acredito num Deus que salva, que cura, que liberta, que restaura, que muda, que transforma a nossa vida. Mas é uma decisão que precisamos tomar. Há alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de retornar nessa noite. Se você está afastado e gostaria de fazer uma nova aliança nessa noite com o Senhor, é com você que eu estou falando. Você tem liberdade para sair do seu lugar e vir aqui. E eu quero orar com você em nome de Jesus. Agora eu falo com você que é crente, você que é cristão. Essa palavra vem ao encontro do nosso coração nessa noite. Existem decisões que mudam a nossa vida. E todos os dias nós precisamos tomar decisões. E decisões importantes são aquelas que definem o nosso comportamento. São decisões que definem como nós nos comportamos em determinados ambientes, em determinadas circunstâncias, em casa, no trabalho, na faculdade, em uma reunião, no parque. Como é que você se comporta? O seu comportamento expressa honra, expressa respeito. O seu comportamento testemunha a sua fé. O seu comportamento expressa compromisso. O seu comportamento expressa perseverança. Se essa palavra alcançou você nessa noite, eu quero que você coloque a mão no seu coração e eu quero orar por você nessa hora. Com quem você tem andado? Decida com quem você vai se relacionar, porque isso tem muito a ver com o local, com o lugar, com conquistas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela ministração dessa palavra, pelo teu povo que me ouve nessa noite. Obrigado, meu Deus, porque a tua igreja, Senhor, aqui reunida, recebe essa palavra, assim eu declaro nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra fala sobre decisões que mudam a nossa vida, que definem o nosso destino. E esta é uma palavra que se aplica a várias áreas da vida, seja ela conjugal, seja ela profissional, seja qual for essa palavra do Senhor tem um poder de alcançar, e não só alcançar, mas de transformar. Portanto, em nome de Jesus, o meu pedido nessa noite é que o teu Espírito Santo possa, de maneira estratégica, aplicar essa palavra aos corações nessa noite, trazendo renovação em cada mente, trazendo, Senhor, lucidez, responsabilidade, expressão de honra, de compromisso, reajuste de caráter. Pai, em nome de Jesus, renova, Senhor, a mente, renova as forças físicas, abençoa o teu povo,
por amor ao teu nome, eu libero nessa noite essa palavra, Senhor, com essa unção, com essa capacitação para decidir e decidir o certo em nome de Jesus. Na unidade da fé nessa noite, nós já nos declaramos abençoados em nome de Jesus e graças a Deus. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe pastor Domingos, pastora Sônia, que Deus nos abençoe poderosamente. Você tem liberdade para continuar adorando ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus.